E aí, você estava, né, na transmissão, foi um jogo complicado mesmo, né? Eu lembro que eu saí daqui do programa e estava dando quase um intervalo do jogo. Aí eu virei pro Vinícius e falei assim, e aí, Vinícius? Falou, tá horroroso. Falei, não, não quero ver não, né? É melhor, porque senão você desaprende. Mas Copa do Brasil tem essas situações, né? Às vezes um time menor, né, de menor expressão, como é o caso do Tocantinópolis, ele acaba fazendo, né, uma retranca, um tipo de marcação, é difícil você conhecer, por mais que você busque informações, é muito complicado você entender como o time joga, né? Foi um jogo complicado, tá? Um 2-0, para quem só olha o placar, pode imaginar, tranquilo, nada disso, sofrido. Até os 42 do segundo tempo, a partida caminhava para os pênaltis. Imagina, gente, porque mudou a regra, tá, gente? 0-0, antes favorecia a equipe melhor ranqueada, né, pela CBF, hoje nessas regras novas não. 0-0 vai para os pênaltis, assim como o mando do próximo jogo já foi sorteado, portanto o Atlético vai jogar o próximo jogo da Copa do Brasil, segunda fase, em Belo Horizonte. Isso, contra a Independência do Acre ou Manaus. Ainda não sabemos esse jogo, mas virá o Mineirão ou a Arena MRV, a gente não sabe, né, se vai estar pronta. Então, mas falando do jogo, né, o Cuca optou pelo Daverson, deixou o Hulk no banco de reservas, começou com o Rony também, o Rubens, que vinha sendo titular, também iniciou no banco. O Cuca explicou depois, né, falando que pela condição do campo, ele pensou no primeiro tempo de esticar a bola, não tinha como tocar a bola, então da jogada aérea, até pela presença então do Daverson, só que não deu muito certo. No segundo tempo o Cuca já voltou com o Hulk, mais uma vez ele foi decisivo, marcando o gol de pênalti, participando ativamente também da jogada do segundo gol. Eu lembro que há algumas semanas a gente conversava sobre esse jogo, eu acho que foi até o Léry que perguntou sobre a situação do gramado, e eu falei que não me preocupava tanto porque é um estádio que foi reformado, inclusive em 2022, e vendo alguns jogos melhores momentos, né, obviamente, do Tocantinópolis, o gramado não estava tão ruim, mas não foi o que a gente viu ontem. O gramado horroroso, porque além da grama não ser aquele tipo que os jogadores estão acostumados, como no Mineirão... É a grama gramado, sabe, gente? Aquela grama maiorzinha, grama de jardim. Essa que é grama de jardim. E aí você via mesmo que havia uma dificuldade da bola correr, do jogador correr, porque, você imagina, vai lá pro seu jardim e além de ser esse tipo, eles deixaram a grama muito alta. Tava muito alta. Lembrou até o jogo contra o Patrocinense no Campeonato Mineiro do ano passado, estreia do Atlético, que não dava para ver a chuteira dos jogadores. E aí dificulta bastante. O Atlético ainda enfrentou o problema depois do jogo também da falta de água no vestiário. Durante o intervalo acabou a luz no vestiário do Atlético. Então toda essa situação o Atlético teve que superar, mas no fim conseguiu a classificação 2-0. Que deixa o Atlético aí mais aliviado para a sequência da temporada e também embolsando cerca de R$1.500.000. Mas eu gostei também, antes da gente ir para os comentários, até porque para a gente comentar as sonoras do Cuca, eu gostei muito da entrevista do Cuca no vestiário, né? E a gente já tem a primeira parte que ele vai falar o quê? Ele explica, né, sobre esses desafios, a superação que o Atlético teve que ter no jogo de ontem. O mais importante é isso, as condições muito adversas. Não adianta ficar enumerando o tanto de condições, você viajar 4h30 depois do almoço para jogar, entrar num calor desse, num gramado assim, com a torcida do adversário muito entusiasmada e com o adversário cheio de perna para correr, o jogo fica equilibrado. Você não tem como fazer ele ser um jogo diferente do que foi. A gente tentou primeiro com o Daverson, para ter uma bola longa, né? E não correr risco de sair jogando. Depois precisou o time pôr a bola no chão no segundo tempo, ser mais ousado. A gente teve um domínio total do jogo, muitas chances, mas de efetividade realmente foi só lá no minuto 40 que a gente foi fazer o gol, num clima bastante hostil, né? Coisa jogada para dentro, agora sem água, vão voltar mais 4h30 para lá sem tomar banho, mas não faz mal. É raiz, eu sinceramente eu gosto assim. Tá bom, assim que valoriza. É isso mesmo, Lélio Gustavo, é assim que valoriza?
É uma lição, né? Muita gente falou, ano passado você deu um chilique por causa do campo do Patrocinense. Sim, porque aqui tem uma federação. E é uma das maiores federações do Brasil. É a Federação Mineira. Então ela tem que fazer um campeonato condizente com a sua grandeza. Agora, como que a gente vai cobrar da federação do estado do Tocantins, onde o futebol, para mim, não é nem profissional, sabe? Para mim é semi-profissional. Não dá. E o Tocantinópolis, se ele ganhou, se o mando de campo era dele, ele fez bem. Ele enxergou uma oportunidade de buscar alguma coisa jogando dentro de casa, num campo ruim, né, com o estádio completamente lotado, como esteve ontem, mas o Atlético conseguiu superar. Eu também gosto desse tipo de jogo, mas também só colocar a culpa no gramado não dá, né? Não dá. O Atlético perdeu muitas oportunidades, algumas cara a cara com o goleiro, mas, de qualquer maneira, era o que tinha para ontem. Jogou mal, mas passou, né? Passou. E, de novo, o cenário só foi bem modificado após a entrada do Hulk na etapa complementar. Mas, de qualquer maneira, agora é esperar aí um dos dois. Provavelmente deverá ser o Manaus, não é? Que isso. Provavelmente... E qual que é o outro adversário? Independência do Acre. Você pode escolher, quer ir pra Amazônia. Não, mas o jogo é aqui. Agora não, o jogo é aqui. Agora é aqui. Então pode ser qualquer um dos dois, que o jogo é em Belo Horizonte com o mesmo regulamento. Jogo único, empatou, tem pênalti. Isso. E, aliás, foi ficando aquele cheirinho de vexame no ar, hein? Foi um negócio bem tenso, pra falar a verdade. Voltamos ao futebol raiz. Daniel Seabra, que comentou o jogo ontem aqui. Assim, o importante, né? Como o Lélio falou, o importante em Copa é classificar. Beleza, classificou. O Atlético classificou, poderia ter classificado e deveria ter classificado com um pouco mais de tranquilidade. Não é facilidade, fácil não vai ser nunca, mas tranquilidade. Se o Atlético é legal, beleza, coloca a culpa no gramado muito ruim, pasto, realmente uma coisa pavorosa, ok, mas o Atlético não jogou nada. O Atlético não teve uma vontade, não teve uma raça, uma garra de buscar. O Tocantinópolis teve, segurou o primeiro tempo, segurou o Atlético do jeito que deu. E realmente é um time limitado, claro, a gente já esperava isso. A folha de pagamento do Tocantinópolis é menos da metade do salário do Hulk. Só pra gente ter uma noção do como que é o elenco, né? Então, o Atlético, eu acho que deveria ter mostrado um pouco mais. Poderia ter se doado um pouco mais dentro de campo, tentado um pouco mais. O gramado é ruim, a viagem, ok, tá tudo posto aí, é Copa do Brasil, é assim mesmo, não tem outro jeito. E essa coisa, a gente romantiza muito essa coisa, né, do futebol raiz, legal, gramado uma porcaria, acabar com a água, colocar... Os caras passavam criolina, pintavam o vestiário e tal. É muito legal quando você vai lá uma vez por ano, né? Mas eu não sei, esse tipo de coisa, pra mim, é coisa meio do passado, assim. Acho que a gente deveria olhar o futebol, de forma geral, com um pouco mais de profissionalismo. E aí a CBF, que eu digo, né? A CBF poderia olhar para essas federações com um pouco mais de profissionalismo. E não ficar falando, deixa o Tocantins, o Acre aí, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, eles vão aí participar da Copa do Brasil e tal. Melhorou um pouco o regulamento pra mim, essa coisa de tirar o empate. Então vai para os pênaltis. O Atlético ontem bateu na trave de um vexame, realmente. Porque se fosse para os pênaltis, aí era qualquer coisa que pudesse dar. Para mim, melhorou um pouco. Mas o abismo ainda continua muito grande. Você pega aí os times da Série A contra um time da Série D, o abismo é gigantesco. Então, beleza. Classificou, passou, ok, mas que sirva de lição. O Atlético jogou muito mal.